Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de junho. Por maioria de votos, o Supremo mantém decisões da Justiça que não aplicaram acordos que limitaram direitos de empregados. Para os ministros, leis trabalhistas prevalecem sobre convenções coletivas. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Edson Fachin recebe governador do Rio de Janeiro e diz que decisão da Corte sobre ações policiais em comunidades deve ser observada. Ministro Alexandre de Moraes é reconduzido para mais um biênio no Tribunal Superior Eleitoral. E ainda, Conselho Nacional de Justiça promove audiência pública para discutir o acolhimento de famílias que querem entregar os filhos para adoção legal. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, manteve decisões que não aplicaram acordos e convenções coletivas que suprimiram direitos trabalhistas. A Confederação Nacional dos Transportes, autora da ação, questionava decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho. A CNT alegava violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Essas decisões invalidaram normas coletivas firmadas entre transportadoras de carga e motoristas que estabeleciam que a categoria não estava sujeita ao controle de jornada antes de 2012, quando começou a valer a lei que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. Foi levado em conta que, como existiam meios tecnológicos para o controle da jornada, não poderia ser automaticamente aplicada a norma. Com isso, os empregadores foram condenados ao pagamento de horas extras e de horas de trabalho prestado em dias de descanso ocorridos antes da vigência dessa lei. A discussão ficou dividida em duas correntes. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, entende que as decisões do TST e de tribunais regionais do trabalho são inválidas, porque a Constituição Federal assegura a supremacia da negociação coletiva. Ele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e principalmente a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A divergência foi aberta pela ministra Rosa Weber, que considerou que as decisões não afastam acordos nem a norma da CLT. Elas apenas concluíram que era possível realizar o controle de jornada e, por isso, eram devidas horas extras. Esse entendimento foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. O julgamento entrou no terceiro dia, faltando os votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Toffoli votou pela improcedência da ação. A meu ver, com as mais respeitosas vênias, as decisões judiciais da Justiça do Trabalho que procedem a essa análise à luz de cláusula convencional remissiva ao 62.1 da CLT não estão negando validade aos referidos acordos coletivos, que apenas determinaram a sua incidência. Pelo contrário, tais decisões promovem a interpretação do dispositivo de acordo com as provas produzidas nos autos.
de forma a verificar se o trabalhador litigante poderia ou não ter sua jornada fiscalizada pelo trabalhador, se estava ou não anotada na sua carteira e no registro de empregados, se o controle de jornada é ou não compatível, naquele caso concreto, com a atividade externa exercida, porque não estava explicitamente na cláusula afastada a sua possibilidade de não recebimento de horas extras. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator. Não respeitar a convenção coletiva, ela é um sinônimo de insegurança jurídica, que é tudo que o país não precisa, nesse momento, do seu soerguimento econômico após esse flagelo da pandemia. Por essas razões, eu estou aderindo à tese dos que conhecem a DPF e, ao mesmo tempo, estou aderindo à tese do eminente relator e julgando procedente o pedido. O plenário, por maioria, manteve as decisões do TST e TRTs que não aplicaram acordos e convenções coletivas que suprimiram direitos trabalhistas. A sessão terminou há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento e que terminou há pouco tempo. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão foi iniciado o julgamento de um recurso extraordinário com agravo que discute a validade de norma coletiva que suprimiu direitos relativos ao tempo gasto pelo trabalhador no deslocamento de casa até o trabalho em troca de outros benefícios. O STF vai definir se há prevalência do negociado sobre o legislado. O relator desse recurso é o ministro Gilmar Mendes. Hoje houve as sustentações orais, foram 14 no total, além da manifestação do Procurador-Geral da República. O julgamento será reiniciado amanhã com o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, e dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. E na abertura da sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes foi eleito para atuar por mais 2 anos como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã ele completa o primeiro biênio como membro da Corte Eleitoral. Já em agosto, assume a presidência do TSE no lugar do ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes vai conduzir as eleições gerais em outubro deste ano. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, recebeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para discutir a chamada ADPF das favelas e a letalidade das operações policiais no estado. O ministro Edson Fachin ouviu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre ações que tratam da redução da letalidade policial no estado. O encontro acontece depois que 25 pessoas morreram numa operação policial na Vila Cruzeiro. O ministro Fachin disse que o tribunal reconhece o desafio que o Estado tem para fazer cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que o Supremo Tribunal Federal não medirá esforços para, em parceria com o Estado, buscar soluções concretas. O ministro indicou competir primordialmente ao governo definir as metas e as prioridades do plano de redução da letalidade policial. Mas as exigências mínimas constantes da decisão do tribunal devem ser observadas, como disponibilizar imagens das ações aos órgãos de controle. O ministro relatou ainda ter recebido notícias de que defensores de direitos humanos estariam recebendo ameaças e solicitou ao governador que adotasse providências para assegurar o direito de promover e lutar pela proteção e realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Hoje, nós colocamos que em até 60 dias a decisão de ouvir todo mundo e de apresentar o plano de trabalho já vai estar pronta. Coloquei também para ele que nós apresentaremos a questão das câmeras, que ele elogiou muito a entrada ontem em vigor. A gente vai estar mandando para ele toda a programação das câmeras. Foi uma conversa ótima, acho que continua o diálogo, ele deixou claro que a ideia da Corte é colaborar sempre. O julgamento no plenário virtual do STF manteve suspensa a decisão que autorizava a permissão para pesquisa e mineração na terra indígena Cinta Larga, em Rondônia.
Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso da Agência Nacional de Mineração contra a decisão da vice-presidência do TRF da Primeira Região. O relator do recurso no Supremo, o ministro Luiz Fux, destacou que foi comprovado que a exploração mineral na terra indígena acirrou conflitos e gerou danos ao meio ambiente. E no próximo bloco, nova carteira de habilitação poderá ser visualizada em 3 idiomas. Voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. O Supremo Tribunal Federal, em portaria publicada hoje, recomendou o uso de máscaras nas dependências do STF até o dia 22 de junho. E esse prazo poderá ser prorrogado conforme o cenário epidemiológico. As máscaras de proteção facial devem ser adotadas em ambientes de uso coletivo e nos veículos de transporte de passageiros. Segundo a portaria, a medida de prevenção é essencial diante do aumento de casos no tribunal e no DF. E ainda que não haja qualquer determinação para a obrigatoriedade e da prática, este momento requer atenção e bom senso. A partir de hoje, a Carteira Nacional de Habilitação vai estar disponível em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o novo documento aproxima o Brasil dos padrões internacionais. O documento trocou o verde escuro por tons de verde mais claro, amarelo e azul. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a nova CNH continua com os dados biográficos e foto do condutor em versão física ou digital, que pode ser acessada por meio do QR Code impresso no documento. Entre as novidades está o uso de uma tinta fluorescente que brilha no escuro. A nova CNH também ganha itens visíveis apenas com luz ultravioleta, além de um holograma na parte inferior do documento. Na parte superior, uma das alterações é a inserção da assinatura logo abaixo da foto. E o cidadão também poderá obter todas essas informações em meio digital, por meio da Carteira Digital de Trânsito. A versão digital da CNH também estará disponível, exatamente como o modelo físico. Tudo isso para trazer segurança, simplificação e facilidade para a vida do cidadão brasileiro. O documento vai ter tradução para 3 idiomas: português, inglês e espanhol. A nova CNH também vai permitir o uso de nome social e filiação afetiva do condutor, caso se queira inserir essas informações na carteira. E quem está com o documento em dia não precisa se preocupar, porque a CNH antiga vai poder ser usada até vencer a data de validade. O Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento da investigação contra 2 advogadas que gravaram, sem autorização, o depoimento de um cliente no procedimento que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em setembro de 2020, as advogadas acompanharam um cliente em um depoimento no procedimento investigativo do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura o duplo homicídio. Elas gravaram o ato em equipamento próprio. Em dezembro, foi realizada busca e apreensão na residência e no escritório delas, ocasião em que foram informadas de um procedimento investigativo instaurado no Ministério Público para apurar a suposta realização de escuta ambiental, delito tipificado na Lei 9.296 de 1996. Ao STJ, as 2 profissionais alegaram a tipicidade da conduta, tendo em vista que a gravação do depoimento do cliente estaria em conformidade com o Código de Processo Civil. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, houve abuso de autoridade na instauração do procedimento investigativo do MP contra as advogadas, pois, embora a gravação não autorizada não seja ética e moralmente louvável, a realização no caso não foi ilegal, muito menos criminosa.
O ministro destacou que a realização da gravação em oitiva formal de assistido, oficial e notoriamente registrada em sistema audiovisual pela autoridade administrativa responsável pelo ato é legalmente permitida pelo Código de Processo Civil, independentemente de prévia autorização da autoridade incumbida da presidência do ato. De acordo com o relator, a gravação realizada pelo Ministério Público já deveria ter sido integralmente disponibilizada às advogadas. Portanto, não haveria sentido lógico em responsabilizá-las. A quinta turma, então, por unanimidade, concedeu habeas corpus para trancar a investigação. Com a decisão, o colegiado anulou todos os atos de investigação e os atos judiciais requeridos no procedimento, inclusive a operação de busca e apreensão realizada nas residências e no escritório das advogadas, às quais deverão ser restituídos os bens ilegalmente apreendidos. O STJ também decidiu que a falta de pagamento de alimentos indenizatórios não gera prisão civil. O colegiado concedeu habeas corpus para um homem condenado a prestar alimentos de forma provisória aos pais de vítima de homicídio por acidente de trânsito. Os alimentos no valor de 2/3 do salário mínimo devem ser prestados até o julgamento da ação em que se discute a responsabilidade civil pelo acidente. O habeas corpus foi impetrado no STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluir que a execução de alimentos indenizatórios pode ser processada pelo rito da prisão civil, sob o argumento de que o Código de Processo Civil não faz diferença quanto à origem da obrigação alimentar. Por isso, o inadimplemento voluntário e indesculpável de qualquer prestação alimentícia autorizaria o encarceramento do devedor. O relator do habeas corpus, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a jurisprudência do STJ entende que a prisão civil por alimentos se restringe às obrigações decorrentes do direito de família. Isso porque, no seio das relações familiares, os alimentos constituem instrumento essencial à manutenção da subsistência digna e da própria vida do alimentando. Para o ministro, em matéria de responsabilidade civil, os alimentos não se mostram, a princípio, essenciais à manutenção da subsistência e da vida do credor, refletindo o mero parâmetro de indenização para melhor apuração do cálculo do valor a ser ressarcido. E o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, foi aprovado hoje, à tarde, pelo plenário do Senado, para exercer o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ, biênio 2022-2024. A indicação dele havia sido aprovada em maio pelo plenário da Corte. Luiz Felipe Salomão vai substituir a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que assume a presidência do STJ em agosto. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, garantiu a uma candidata o direito de continuar na disputa por uma vaga como enfermeira da Força Aérea Brasileira. Depois de ser aprovada em 5º lugar no processo seletivo para o cargo de enfermeira na Força Aérea Brasileira, uma candidata foi desligada do concurso sob a justificativa de que na avaliação de saúde teria sido diagnosticada com cistite, ou seja, infecção e ou inflamação na bexiga. Inconformada, ela buscou a justiça. No TRF da Primeira Região, a 5ª turma garantiu a ela o direito de ser incluída novamente na disputa por uma vaga, confirmando a sentença do juízo da 21ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ao analisar o caso, o desembargador federal Souza Prudente entendeu que o ato que determinou o desligamento da candidata deve ser considerado nulo. Segundo o magistrado, de fato, o edital do concurso prevê o diagnóstico de cistite aguda ou crônica como causa de incapacidade. Contudo, no laudo pericial médico produzido durante o processo, o perito judicial chegou à conclusão de que a autora não possui a enfermidade ou qualquer outra doença que a impossibilite de exercer as funções de enfermeira. Ele levou em conta também que na data da coleta do material de contraprova, a autora entregou 2 exames realizados em laboratórios distintos, atestando que ela estava sem o sinal de infecção no trato urinário, ou seja, livre da referida infecção e, portanto, totalmente apta ao cargo. E no próximo bloco a gente fala sobre adoção legal. Voltamos em instantes. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade.
garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. O Conselho Nacional de Justiça promoveu nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir a entrega de crianças para a adoção legal. A audiência pública discutiu uma minuta de resolução do CNJ que orienta o sistema de justiça e de atenção psicossocial sobre como fazer o acolhimento de famílias que querem entregar os filhos para a adoção legal. A possibilidade já é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a resolução do CNJ pretende apenas uniformizar os trâmites a serem seguidos e viabilizar o atendimento humanizado dos pais e da criança. A mãe que entende a sua debilidade e não conseguir criar a criança, age com amor quando decide pelo Instituto da Entrega Voluntária, pois por vezes essa entrega pode se mostrar mais benéfica para o recém-nascido, que será posteriormente amparado por uma família que possa proporcionar um desenvolvimento digno e justo, no qual a criança possa ser acolhida e se desenvolver em um ambiente saudável, com amor, carinho e respeito. Um dos objetivos da resolução é evitar o abandono de crianças recém-nascidas em condições precárias ou a entrega de bebês e menores a terceiros de forma ilegal. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que em 2021, situações de abandono aconteceram 8 vezes por dia. As adoções irregulares, por sua vez, são todas aquelas realizadas sem intervenção do Poder Judiciário, como a adoção in tutte personae. Essa prática irregular, ela pode oferecer sérios riscos na medida em que, por um lado, crianças são entregues a uma pessoa que não foi em nenhum momento submetida a uma avaliação social e econômica, o que pode resultar na colocação da criança em um lar totalmente despreparado para recebê-la. A proposta discutida leva em consideração a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, que diz que a adoção só deve ser autorizada por autoridades competentes. Também respeita o Protocolo das Nações Unidas contra o crime transnacional organizado, no que diz respeito ao tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças. Então, o olhar da comissão, desse grupo, foi no sentido de trabalharmos a humanização para que a genitora tivesse todo um atendimento, principalmente um acolhimento psicológico em suas necessidades, mas que, ao mesmo tempo, se preservasse a prioridade dos direitos do nascituro ou daquela criança, eventualmente, que está sendo entregue em juízo. Então, eu acho que seria muito importante que houvesse um roteiro nessa atuação. Primeiro, verificar se essa vontade da mãe é consciente, se essa vontade não está definida por questões de vulnerabilidade social, carência de recursos materiais. Nesse caso, devem ser feitos os encaminhamentos à rede socioassistencial. Tenham certeza absoluta de que tudo que foi dito aqui será considerado para a construção desta proposta. Volto a insistir, quem vai decidir é o plenário do Conselho Nacional de Justiça, formados pelos membros, né, que assumiram essas cadeiras por determinação constitucional. E tenho certeza que, com as considerações das senhoras e senhores que ficarão à disposição de cada um dos conselheiros aqui também do CNJ, essa resolução trará os avanços de que nós necessitamos. E já que o assunto é adoção, a gente mostra agora como foi em Rondonópolis, Mato Grosso, a primeira corrida Gerando com o Coração, para incentivar a adoção de crianças e adolescentes. A notícia da chegada do João Arthur, que a Clarita esperou por anos, veio por telefone. E o tão sonhado desejo de ser mãe se tornou real. É inexplicável, assim, eu fiquei muito emocionada de segurar ele no colo, já fiquei assim de ter que deixar ele, que só no outro dia que eu trouxe ele para casa, mas a hora ali eu já era meu, parecia assim que eu estava, era tudo que eu imaginei estava ali. Entre tantas coincidências da vida, outra história contada por alguém que tem um filho com quase o mesmo nome. Hoje o João Vitor tem 6 anos, mas quando se viram pela primeira vez, o bebê tinha somente 2 dias de vida. Ele não tinha uma fralda, ele não tinha uma camisa, não tinha um vestimento, não tinha uma mantinha para cobrir. Então as enfermeiras se
prontificaram a arrumaram para ele, então ele já saiu com fralda, um pouco de blusa, um pouco de uma manta, e aí a gente levou ele para casa com 2 dias de idade, com muito amor e assim, muito apaixonado pela criança, né? Em maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção e pensando nos exemplos dos Joãos, que encontraram famílias, a Vara Especializada da Infância e Juventude e o Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis decidiram chamar a atenção para a causa por meio da primeira corrida Gerando com o Coração. O tema chamou a atenção e as ruas foram tomadas pelos corredores. Se nós queremos mudar a sociedade futura do nosso país, nós precisamos trabalhar a criação da nossa criança e adolescente. E ela passa por uma postura de adoção. A adoção da nossa criança, a adoção do nosso vizinho, a adoção do ser humano, que todo mundo tem ainda criança dentro de si. Todo mundo levou uma medalha para casa e os 3 primeiros de cada categoria receberam troféus. O percurso de 6,5 km foi tranquilo para essa atleta. E a primeira a cruzar a linha de chegada na categoria feminina. Mas, para ela, o que valeu foi a mensagem que foi passada. Esse evento é de suma importância assim, para a sociedade, porque muitas crianças, adolescentes, eles estão à espera de uma família, né? E também tem aquelas pessoas que querem adotar. Então, isso leva uma promoção à adoção, a adotar uma criança. A corrida, além de chamar a atenção para a adoção, também foi solidária. Cada participante teve que trazer 1 quilo de alimento não perecível. A arrecadação vai ser doada para os familiares das crianças que foram reinseridas no âmbito familiar e que são acompanhadas pela equipe da Casa Abrigo de Rondonópolis. Conseguimos passar a mensagem, né? Vendo aí 220 inscrições, né? Vendo também a quantidade de pessoas nesses últimos dias que nós conseguimos pelo Instagram, pelo grupo Ser Novo, né? E a quantidade de pessoas também que tem vindo em nosso WhatsApp perguntar sobre o processo de adoção. Mensalmente a gente quer fazer ações que a gente consiga levar a informação à sociedade sobre a adoção. O Jornal da Justiça fica por aqui, mas na sequência você continua acompanhando o tema adoção no programa Tá na Web. Vai ser discutido o caso da artista Carol Nakamura. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.